Bom, pessoal, agora continuando a estudar a petição inicial, a gente vai ver os dispositivos específicos sobre o pedido. Para começar, a primeira regra que o CPC traz é de que o pedido deve ser certo. E por que isso? Porque, como a gente viu no comecinho, existe a questão do princípio da adstrição, de que a petição inicial ela vai delimitar aquilo que vai ser decidido na sentença. Então, justamente por esse princípio é que existe essa necessidade do pedido ser certo. E aqui tem uma regrinha importante, porque além do princípio ter que ser certo para delimitar o que vai ser decidido, tendo em vista a finalidade do processo, a busca da tutela jurisdicional de solucionar aquele litígio, o parágrafo 2º, ele traz uma regra que é justamente baseada na boa-fé e que determina que o juiz ele deve interpretar a petição inicial como um todo. Ou seja, ainda que o pedido ele não esteja extremamente claro ou não esteja colocado de uma forma expressa, o juiz, ao ver a petição inicial, ele tem que interpretar ela como um todo. E, a partir do contexto da petição inicial, verificar o que de fato o autor quer, para cumprir a finalidade. Ou seja, não adianta ficar preso a um formalismo exagerado, pensando que tudo tem que estar ali perfeitamente, cumprindo todas as formalidades necessárias. O mais importante é verificar se está claro o que se quer e, a partir disso, buscar a finalidade do processo, porque a finalidade é resolver o conflito e não ficar atrelado a formalismos. Então, justamente por isso, o parágrafo 2º, ele traz essa ideia de que o pedido ele vai considerar o conjunto todo da petição inicial e também o princípio da boa-fé. E refletindo essa ideia que eu acabei de falar com vocês, eu peguei um julgado aqui do STJ que fala justamente isso, que a interpretação do pedido ela deve ter duas balizas. Então, de um lado, a contextualização do pedido integrado em todo o teor da petição inicial, extraindo a pretensão integral, ou seja, tudo que a parte quer, tudo que a parte está pedindo ao juízo. E, de outro lado, também tem a questão da adstrição, que a gente já conversou. Tudo bem? Vamos continuar, então, vendo agora as regras específicas. O parágrafo 1º desse artigo traz mais uma regra importante, que é a ideia de que os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários, elas compreendem o pedido principal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, ainda que o autor não formule de forma expressa esses pedidos, o juiz ele vai determinar que eles sejam considerados quando da sentença. Por que isso acontece? Porque tanto os juros legais como a correção monetária são matérias de ordem pública. Então, o juiz ele pode, aliás, ele deve analisar esses pontos quando ele for decidir, ainda que não exista esse pedido expresso. E, inclusive, em razão disso, caso o juiz não leve em conta os juros legais ou a correção monetária, é possível que o tribunal, em fase recursal, aplique a correção ou os juros, e isso não seria uma reformatio impédio, justamente por ser uma matéria de ordem pública. E aqui é importante a gente só fazer a distinção entre os juros legais e os convencionais, que os juros convencionais seriam aqueles fixados pelas partes e não pela lei. Então, aqui não haveria abrangência dos juros convencionais, é apenas dos juros legais. Agora, continuando, né? O que fala o artigo 323 que eu coloquei aí para vocês? Que na ação que tiver por objeto o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido e independente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou consigná-las. O que isso quer dizer, gente? É mais uma hipótese em que, mesmo que o autor não formule o pedido expresso, o juiz vai considerar isso ao decidir. Por quê? Porque a ideia de que, quando o autor formular o seu pedido em relação às prestações que já foram vencidas, ele também quer que sejam cumpridas aquelas que ainda vão vencer no curso do processo. Então, o que importa aqui é que existem prestações que têm como fato gerador uma mesma obrigação. E quando eu faço o pedido relativo àquelas prestações que já venceram, eu também quero que se pague as que podem vencer no curso do processo. E é por isso que a doutrina fala que isso seria um pedido condenatório futuro. E aqui o que importa é que elas tenham como fato gerador a mesma obrigação, ou seja,
Ainda que as prestações futuras tenham um valor diferente, por exemplo, não tem problema, o juiz vai poder determinar o pagamento dessas prestações futuras, desde que elas tenham origem no mesmo fato que originou essas prestações que já estão sendo requeridas. E qual que é o fundamento disso? O fundamento é evitar a multiplicação de diversas ações que tenham com base o mesmo fundamento. Então, com base no princípio da economia processual, buscando maior racionalidade, é que o CPC traz essa hipótese, em que se presume que o autor também quer que pedidos futuros que possam deixar de ser pagos ao longo do processo já sejam considerados. E aqui não apenas as prestações que vençam até o trânsito em julgado do processo, mas todas aquelas prestações que podem vencer no prazo da obrigação e não do processo. Aí a questão é que elas só vão ser exigidas quando de fato vencerem. Mas a ideia é que se contemplam todas as prestações referentes àquela obrigação. Tudo bem? Vamos continuar. Aqui o artigo 324, ele traz exceções àquela primeira regra que a gente falou de que o pedido deve ser certo. Então, ele fala o quê? Que o pedido ele deve ser determinado, mas, em algumas hipóteses, ele pode ser genérico. E aqui são exemplos taxativos da possibilidade do pedido genérico. O primeiro caso que o CPC traz são das ações universais, quando o autor não pode individualizar o bem. E aqui a gente pode ter tanto uma universalidade de fato ou uma universalidade de direito. Continuando. A segunda hipótese fala dos casos em que não é possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato. Então, vamos pensar, por exemplo, quando a gente ainda não sabe o dano, a gente vai conseguir medir o dano só com o decorrer do tempo. Então, na hora que eu formulo a petição inicial, eu ainda não sei quanto aquele dano vai me custar. Então, nesse caso, também seria possível fazer o pedido genérico. E a última hipótese é quando a determinação do objeto ou do valor depende de um ato que vai ser praticado pelo réu. Por exemplo, o réu vai ter que prestar contas para a gente ver qual é o valor que está sendo devido. Então, como não é o autor que tem acesso a isso ou que deve aferir esse valor, existe a possibilidade do pedido genérico, justamente porque quem vai trazer essas informações vai ser o réu. E aí o parágrafo 2º fala que essa regra também vai se aplicar à reconvenção. Agora, continuando, o artigo 325, ele traz a possibilidade do pedido alternativo quando o pedido alternativo decorre da própria natureza da obrigação. E aí o devedor ele pode cumprir essa obrigação de mais de uma forma. Então, vamos pensar, existe uma obrigação que pode ser cumprida por diferentes prestações ou só por uma, mas existe a possibilidade do réu vir a cumprir de outra forma. Então, nesse caso, a própria obrigação traz a possibilidade do cumprimento de mais de uma forma. E nesse caso, então, é possível o pedido alternativo, né? E aí, o que fala o parágrafo único? Que quando, pela lei ou pelo contrato, essa escolha de como a obrigação vai ser cumprida for do devedor, o juiz deve dar a ele a possibilidade de cumprir a prestação de um ou de outro modo, ainda que o autor não tenha formulado o pedido alternativo. Por quê? Porque aqui, essa alternatividade ela vai decorrer da própria natureza da obrigação, que faculta ao réu a possibilidade de cumprir de mais de uma forma. Então, a ideia desse artigo é essa. Agora, vamos continuar. O artigo 326, ele também fala dessa questão de mais de um pedido, mas aí a lógica é outra, porque não é essa ideia de que decorre da natureza da obrigação. Vamos ver o que ele fala. O caput fala que é lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior quando não acolher o anterior. Aqui, na verdade, o que a gente tem são pedidos apresentados em ordem subsidiária. Ou seja, o autor ele vai formular mais de um pedido, mas eles estão em ordem hierárquica, ou seja, ele quer o primeiro pedido, mas se ele não for acolhido, ele quer o segundo. Então, justamente por isso a gente fala que existe uma hierarquia e eles podem, inclusive serem incompatíveis, porque o segundo pedido, o pedido subsidiário, ele só vai ser analisado se o primeiro pedido for indeferido. E é justamente por isso que existe, caso se acolha o pedido subsidiário e não o principal, o interesse recursal da parte autora. Agora, se o juiz não acolher o pedido principal, ele tem dever de analisar o pedido subsidiário. Se ele não fizer isso,
vai caracterizar a negativa de tutela jurisdicional. Agora, o parágrafo único ele é um pouco diferente, porque ele fala o seguinte, que é lícito formular mais de um pedido alternativamente para que o juiz acolha um deles. Ou seja, aqui não existe essa hierarquia, não é uma ordem subsidiária. Ou seja, qualquer daqueles pedidos que o autor formulou resolve o problema para ele. Então, se o juiz acolheu um dos pedidos, ele não precisa analisar o outro. E se ele acolheu um dos pedidos, não vai existir o interesse recursal, justamente porque esses pedidos não estão em ordem hierárquica e o acolhimento de um resolve o problema. Tudo bem? Vamos continuar. Agora, o artigo 327, ele fala da acumulação propriamente dita. E por que ele é diferente do que a gente acabou de trabalhar? Porque aqui, o autor não formula vários pedidos com o intuito de que um seja acolhido. Ele quer que todos esses pedidos sejam acolhidos. Então, o artigo fala o seguinte, que é lícita acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. E aí o artigo traz os requisitos para que isso aconteça. E o primeiro requisito é a compatibilidade dos pedidos. E por que aqui os pedidos têm que ser compatíveis? Justamente porque, se eu quero que todos sejam acolhidos, um pedido não pode excluir o outro, diferente do que a gente viu lá atrás, onde só um vai ser acolhido. Então, como eu quero todos, eles precisam ser compatíveis. Agora, o inciso segundo, o que ele fala? Que o juízo ele vai ter que ser competente para conhecer de todos os pedidos. E aqui vamos lembrar que é um caso de competência absoluta, porque se for competência relativa, é possível aplicar as regras de prevenção, de conexão e assim por diante. Já o inciso terceiro, ele fala que é preciso que todos os pedidos sejam adequados àquele procedimento, né? E aqui, continuando, o parágrafo 2º, ele traz a possibilidade de, quando existe um pedido, por exemplo, com um procedimento específico, se aplicar o procedimento comum, a fim de que seja viável a acumulação desses pedidos, sem prejuízo de se empregar as técnicas específicas desse procedimento diferenciado. Agora, se por acaso existirem diferentes pedidos com diferentes procedimentos específicos e não for compatível o procedimento comum, o que o juiz deve fazer? Ele deve intimar a parte para, então, fazer a opção por um desses pedidos e continuar tocando, então, naquele procedimento. O juiz não pode, nesse caso, verificando que existe uma incompatibilidade de procedimento, indeferir desde logo a petição inicial. Ele deve dar essa oportunidade do autor escolher um dos pedidos para poder continuar. No mesmo sentido, seria se ele fizesse a formulação de pedidos incompatíveis. Então, ele deveria também intimar o autor e falar, olha, esses pedidos são incompatíveis, qual você vai querer, então? Justamente porque, a gente, como a gente falou no começo, a ideia é buscar solucionar o conflito de todas as formas e não ficar preso a formalismos. Então, apenas se existindo esses vícios, o autor não resolver, é que a gente vai falar da possibilidade de indeferimento que a gente vai ver mais para frente. Agora, continuando. Isso aqui também a gente vai voltar a falar nas aulas seguintes, mas que é a possibilidade do autor emendar, alterar o pedido. E aí ele pode ser feito até a citação, independentemente do consentimento do réu. Agora, se já ocorreu a citação, é possível alterar até o saneamento do processo, desde que exista o consentimento do réu e esteja assegurado o contraditório. Mas a gente vai voltar a falar disso nas próximas aulas, então daqui a pouco a gente continua. Obrigada.